Tá tudo ligado, né? Acho que é mais impressão. Deixa eu ver, coloca ele mais assim. Eu acho que é mais impressão. Tem alguém, né? Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a escritora e poeta Ilma Pereira. Dentro de minutos estaremos começando mais uma live Mulheres e Poesia, trazendo muita alegria nessa tarde de domingo, em pleno momento de pandemia. Mas não é por isso que nós vamos ficar tristes, né? Vamos aproveitar e vamos fazer deste momento o melhor possível. Então, deixa eu ir cumprimentando o pessoal que está chegando. A Rosângela Martins, que já chegou. A Susana Geadas, lá de Portugal. Dentro de alguns momentos, pessoal, nós vamos começar a falar do nosso poeta escolhido da semana lá nos stories, né? E o poeta escolhido foi o Fernando Pessoa. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos nos debruçar um pouco sobre este poeta espetacular que foi o Fernando Pessoa. E gostaria de falar um pouco também sobre a nossa antologia Mulheres e Poesia, que está... Olha que bonita que está a capa, que está lá na Amazon, Clube de Autores. Não deixe de adquirir para você curtir um pouco de Mulheres e Poesia. Gente, vocês estão me ouvindo? Rosângela, Susana, vocês estão conseguindo me ouvir? Me falem aí para eu ter uma ideia se eu estou sendo ouvida. Mari Leituras, check, seja bem-vinda. Gostaria de saber se eu estou sendo ouvida, gente. Rosângela, Susana. Ah, que bom, muito bom saber que nós estamos sendo ouvidas. E aí, nós já vamos começar daqui a pouquinho a falar sobre Fernando Pessoa, um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Bom, gente, eu tomei conhecimento do Fernando Pessoa quando eu fiz letras. Olá, amigos do Livro na Praça, seja bem-vindo à nossa live. E quando eu fazia letras, eu me deparei, então, com esse escritor português, Fernando Pessoa. E eu achei aquilo tão interessante, porque ele foi um poeta diferente. Boa tarde. Porque ele fazia uso de heterônimos. O que são heterônimos? Olá, Rafaela, seja bem-vinda. Fernando Pessoa, ele fazia uso de heterônimos, não são pseudônimos. Interessantíssimo, gente. O Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo. Por quê? Ele criou os heterônimos como desdobramentos do seu eu. E aí, esses poetas, sobre os quais eu vou falar, eles tinham personalidade, data de nascimento, tinham uma história de vida, né? Cada qual com seu mundo próprio, tinham pais ou eram órfãos, tinham um jeito de encarar o mundo, né? Que, na verdade, eles representavam o que angustiava ou encantava o Fernando Pessoa. E esse nome dele é interessante, né? O Pessoa foi várias pessoas. E ele foi considerado um escritor excêntrico e misterioso, né? Mas simplesmente porque ele dizia o seguinte: cada um de nós deve ser muitos. E esse gosto pelos heterônimos, ele apresentou desde a infância, aos 6 ou 7 anos, tenho uma dúvida sobre se foi aos 6 ou 7, ele escreveu o seu primeiro poema, intitulado A Minha Querida Mamã.
Ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por muito que goste delas, ainda mais gosto de ti. Então aí ele já mostrava que ele tinha esse gosto, né? Esse jeito pela poesia. E ele assinou mais de 70 textos. Tem uma dúvida se é 70, se é 127, cada um com heterônimos diferentes, com pseudônimos. Mas tem os 3 principais heterônimos, e eu vou falar sobre eles aqui rapidinho. Que são os mais famosos, conforme eu disse, que ele criou vários, mas estes 3, eles são os mais importantes. Ele criou o Alberto Caieiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. O Alberto Caieira, ele só teve instrução primária. Ele era órfão, vivia com uma tia. Era um poeta que vivia em contato com a natureza, extraía dela os valores ingênuos com os quais alimentava a alma. E ele buscava sempre a sensação natural dos elementos. E ele foi o mais profícuo, ou seja, o poeta que teve mais textos escritos e publicados. Então, eu vou ler aqui rapidinho um pedacinho de um poema dele. Esse que eu vou ler é do Alberto Caieiro. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo, quando me veem à minha porta, mal a diligência levanta no cimo do outeiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol e chuva, quando a chuva é precisa, e que as suas casas tenham, ao pé de uma janela aberta, uma cadeira predileta, onde se sentem, lendo os meus versos. E aí, esse foi o Alberto Caieiro. Temos também o outro heterônimo, que é o Ricardo Reis. O Ricardo Reis, ele era um profundo admirador da cultura clássica. Ele gostava dos clássicos, né? E ele sempre falava de mitologia, morte e vida. E é interessante que esse heterônimo dele foi viver no Brasil após a instauração da República em Portugal, porque ele era monarquista. O Álvaro de Campos foi o mais importante heterônimo de Fernando Pessoa. Olha que interessante a história de vida dele. Ele era formado em engenharia na Escócia, mas ele não exerceu a profissão. Ele não aguentava ficar preso dentro de escritório. Então ele era de temperamento rebelde e agressivo, e seus versos reproduzem a revolta e o inconformismo. Os temas dele sempre beiram ali o pessimismo, o intimismo. Embora ele gostasse do progresso, ao contrário do Ricardo Reis, o Álvaro de Campos, o tempo presente o angustiava muito. Ele queria sempre viver em liberdade. Então, eu queria falar de um poema dele, do Fernando Pessoa, em que ele é ele mesmo, que é o famoso Autopsicografia. Eu acho que é o poema assim perfeito, que mostra a essência de ser poeta. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Concordo, Rosângela, eu acho o mais lindo. Esse é o que Fernando Pessoa assina, né? Esse e outros. Mas os demais que são dele também são assinados por seus heterônimos. Então agora eu vou convidar a Rosângela para participar, só que eu vou precisar dos meus universitários. Gente, me dá uma força aqui. Como é que eu vou fazer para chamar a Rosângela? E outra coisa que eu queria falar, antes de chamar a Rosângela, gente, eu não sou uma referência em Fernando Pessoa. Eu sou simplesmente uma fã. Ô, gente, estou precisando de ajuda, por favor. Gente, ao vivo é assim, né? A gente precisa da ajuda dos universitários e eles não vêm. Oh, meu Deus. Ô, gente, me ajuda aqui. Eu quero chamar a Rosângela. Joia, então deixa eu chamar a Rosângela Martins. Já enviei a solicitação para a Rosângela. Então, assim, eu só sou fã, eu não tenho
aprofundamento, eu só admiro, leio, gosto, tá? Então me perdoem em qualquer coisa, eu gosto sempre de ler sobre ele. Estamos aqui aguardando a Rosângela, já foi enviada a solicitação. Ah, tá, chamar a Suzana primeiro, beleza, vamos chamar a Suzana primeiro. Vamos lá, Suzana que fala conosco lá da terra de Fernando Pessoa, que fala com a gente lá de Portugal. Estamos aguardando então a chegada da Suzana. Olá! Tudo bem? Ei, Suzana, tudo jóia e você? Vai-se andando aqui, ao contrário de você está. Agora que está a começar o inverno, já estou a ficar com um casaquinho, está frio. É mesmo? Aí tá fazendo frio, Suzana? Sim, está a começar o frio. Aqui começa o inverno e começa o verão. É o contrário. Nossa, um calor, nossa, vou te falar que ó, nós estamos todo mundo tirando as roupas. Ô, Suzana, hoje nós vamos falar do seu compatriota, Fernando Pessoa. É verdade. E ele faz muito sucesso aqui, né, pelo Brasil. Queria saber, aí em Portugal também ele faz sucesso? Muito sucesso. E tanto portugueses como turistas, todos vão ali ao café, àquele café na Largo do Chiado, tirar a fotografia com ele. É ponto turístico. Toda a gente vai lá tirar a fotografiazinha com ele sentadinho. É muito engraçado. Com ele tem lá a estátua dele sentada, porque era o café onde ele estava sempre, onde ele ia sempre. Então tem lá uma estátua dele sentado e toda a gente vai lá tirar fotografias. E é um café à brasileira? É, sim, a brasileira. Ah, fiquei sabendo disso pelo Laércio Meirelles, que está acompanhando a gente aí, que é um fã. Vamos ver se dá tempo dele entrar para ele falar um pouco sobre isso. Muito bem. Então, Suzana, o que você vai declamar do Fernando Pessoa aí? Ou você vai falar alguma coisa sobre ele? Eu escolhi poemas para declamar mais ou menos. Ler, que eu ainda não tenho essa arte de declamar ainda bem preparadita. Mas eu escolhi uns 6 poemas, mais ou menos. Não sei se vai dar tempo para ler todos. Mas... vamos lá, vamos ver o tempo. Já, certo. Então, o primeiro que eu escrevi foi Mar Português. É muito conhecido, eu gosto muito. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. É muito lindo. Maravilha. É o esplendor português, né, os grandes colonizadores. O Fernando Pessoa, ele era bem nacionalista, né? Ele gostava de exaltar, né, as vitórias de Portugal. Alma lusa, sim. Escrevi também, o amor é uma companhia. O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só. Um pensamento visível faz-me andar mais depressa, e ver menos, e ao mesmo tempo gostar bem de ir vendo tudo. Mesmo a ausência dela é uma coisa que está comigo, e eu gosto tanto dela que não sei como a desejar. Se não a vejo, imagino-a e sou forte como as árvores altas. Mas se a vejo, tremo, não sei o que é feito do que sinto na ausência dela. Todo eu sou qualquer força que me abandona. Toda a realidade olha para mim como um girassol com a cara dela no meio. Bacana. Realmente estava a pensar na sua namorada. Quando a gente está apaixonado, você vê o rosto da amada, do amado, em tudo quanto é lugar, né? É verdade. E Fernando não podia deixar de falar disso, né? Via no girassol. Porque ela é iluminada. É mesmo, não, o girassol é luz, de repente é isso mesmo, olha bem, é a figura de linguagem que ele usa. É interessante, né? Os poemas do Fernando Pessoa, assim, quanto mais você lê, mais coisas você vai descobrindo à medida que você vai lendo. E começa-se a apanhar e a ver. É verdade.
Escrevi também um que é pequenino, mas é Sim, Sei Bem. Eu amei este. Por acaso não conhecia. Descobri agora. Como é Sim, que é o sei bem. título? Sim, sei bem. Ah, Sim, sei bem. Que nunca serei alguém. Sei de sobra que nunca terei uma obra. Sei, enfim, que nunca saberei de mim. Sim, mas agora, enquanto dura esta hora, este luar, estes ramos, esta paz em que estamos, deixem-me crer o que nunca poderei ser. E até aqui, olha, de um lado tem aquele lado pessimista no início, tipo, nunca vou conseguir, nunca não sei o quê. Ah pá, mas por enquanto deixa-me sonhar. Depois dá ele tinha aquela esperança no final, mas vamos lá ver. muita, sabe? Suzano, parece que ele tinha uma preocupação, né, assim, de ser alguém, de talvez ser reconhecido, né? E a gente sempre vê isso muito recorrente nos poemas dele, principalmente do Álvaro de Campos, que é mais pessimista, né? Ele sempre volta a falar assim, como é que eu serei alguém, né? Agora imagina, será que ele ia descobrir que ele ia virar né, esse poeta com P maiúsculo? Mas eu li algures que a questão dos heterónimos é porque ele mesmo era como tinha várias, como é que se diz? Várias personalidades dentro dele, aquilo já era uma coisa mesmo mental, tanto que havia alturas em que ele assumia-se como Álvaro de Campos, por exemplo. Ele Sim. falava como se fosse o Álvaro de Campos e naquele momento era o Álvaro de Campos que estava ali. Portanto, aquilo já nem era, acho que não era só uma coisa que ele fazia de propósito de escrever. Agora vou escrever como este, ou agora vou escrever como aquele. Aquela personalidade dentro dele já assumia naquela hora. Sim, eu nunca aprofundei, mas eu já vi, eu já li a respeito que a família dizia que ele era bipolar, sabe? Ele tinha várias personalidades dentro dele, várias. E daí os heterónimos. É engraçado ele ter utilizado uma coisa que normalmente é vista como uma doença ou algo mau e tornou algo maravilhoso. E fez algo maravilhoso com isso. Exatamente, ele pegou o limão e fez ali uma limonada, uma caipirinha, né? Só que ele não conhecia caipirinha na época, né? Se ele conhecesse, você ia falar, nossa, eu quero vou mergulhar nessa caipirinha. É verdade. Tem Ainda mais tem tempo para ler mais? Tem. Sim? Tem. Uhum. Sou um evadido. Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia, ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Vem um bocadinho no seguimento do que estávamos a falar. De ele estar preso e tentar fugir e estar ali naquela luta com ele mesmo, com aquelas personalidades todas. Pelo menos é assim que eu vejo, não sei se é, não. Foi uma visão minha. É verdade, eu fico imaginando a cabeça dele. Quando eu estudei, quando eu fazia letras, que eu conheci, eu falei assim, gente, a cabeça dele deve ficar fervilhando, aquele tanto de personalidades, e olha que maneira fantástica que ele conseguiu né, porque muitos escritores, muitos poetas, eles, ao escrever, eles extravasam aquilo que está dentro deles, né, e eu acho que o Fernando, ele consegue ter de forma magistral, ou seja, ele podia ser mista, ele podia ser simples, ele podia ser uma pessoa clássica, né, vivendo na mesma vida. Porque a gente não tão preocupado. Oi? Não ouvi. A gente fica tão preocupada em encontrar nosso estilo, né? Seguir qual linha que eu vou seguir. E ele não, ele seguiu as linhas que ele quis, do jeito que ele quis. Eram várias. É verdade. Ainda posso ler mais algum? Pode sim. Este é um bocadinho maior. Foi o momento o em que pousaste sobre o meu braço, num movimento mais de cansaço. Que pensamento a tua mão e a retiraste, senti ou não? Não sei, mas lembro e sinto ainda qualquer memória, fixa e corpórea, onde pousaste a mão que teve
qualquer sentido incompreendido, mas tão de leve. Tudo isto é nada, mas numa estrada como é a vida, há uma coisa incompreendida. Sei eu se quando a tua mão senti pousando sobre o meu braço e um pouco no coração, não houve um ritmo, não houve no espaço? Como se tu, sem o querer, em mim tocasses para dizer qualquer mistério súbito e etéreo que nem soubesses que tinha ser. Assim a brisa nos ramos diz, sei o saber, uma imprecisa coisa feliz. Muito bonita. Nossa, oh, maravilhoso. Tudo ali à volta do braço, de tocar, ser leve. Será que sentimos? Será que não sentimos? Se calhar não estava lá. Se calhar era qualquer coisa etérea. Verdade. É. Nossa, bacana demais. Você já visitou a casa de Fernando Pessoa aí em Portugal, Susana? Não, por acaso a casa de Fernando Pessoa não visitei. Visitei de outros escritores portugueses, na altura em que eu estava na escola. Fomos a vários sítios e visitei alguns outros. Agora não me lembro quem é que era. Acho que foi ou foi Almeida Garrett, ou foi Camilo Castelo Branco. Foi qualquer coisa assim. Já não me lembro lá bem. Mas Fernando Pessoa não. Ah, pois é. Muito bem. Ô, Susana, foi muito bom te ouvir. Ouvir Fernando Pessoa e ter um sotaque lusitano. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada por sua participação. Grande beijo. Obrigada a todos. Beijinho. Beijinho ao César, um amigo meu que entrou aqui na live. Obrigado, César, por assistires. Ah, César. Oh, um grande beijo, César. Continue nos prestigiando. Beijinho. Então, falou. Beijinho. Tchau. Tchau. Muito bem, pessoal. Então agora vou convidar a Rosângela Martins. Vou enviar aqui o convite para a Rosângela Martins. Vamos aguardar por ela. Vamos ver. Estamos aguardando. A Rosângela. Oi. Oi, Rosângela. Oi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se o meu som está chegando bem aí, porque eu não estou ouvindo direito. Será que tá? Ô, Rosângela, eu estou te ouvindo bem, mas ao fundo tem muita conversa. Mas dá para te ouvir. Dá para me ouvir, né? É porque dia de domingo. Dia de domingo, a casa cheia. É desse jeito. E ainda mais que você falou que deve estar fazendo aí em Pernambuco, hein? Tá. Hoje fez muito sol, graças a Deus, um dia maravilhoso. Então, como você... deixa eu dar um alô aí para Valéria. Valéria sempre acompanhando aqui a gente também. A Luciene, de Amigos do Livro, também sempre acompanhando a gente. Um beijo grande para vocês duas. E para o resto também que está acompanhando aqui. Então, como você falou, Ilma, no início você até leu um trecho... Ai, foi meu cachorro. Agora. Deixa eu mostrar ele aí. Então, como você falou no início, né, que Fernando Pessoa criou vários heteronômios, e você até leu um trecho de um poema que foi escrito por Alberto Caeiro, né, um dos heteronômicos dele, de Fernando Pessoa, chamado Eu Nunca Guardei Rebanhos. Então, esse aí foi o primeiro. Ele escreveu um livro chamado Guardador de Rebanhos, com 49 poemas, e esse daí foi um trecho do primeiro. E interessante que o livro
foi escrito em 1914, começou a ser escrito em 1914, só foi publicado em 1925. Nossa. E esse heteronônimo dele, Alberto Caeiro, era vista como uma pessoa bem simples, de pouca instrução, sem profissão, vivia no campo. Então, todos os poemas, a maioria dos poemas desse heteronômio com esses elementos campestres, porque era o meio dele, né? Era o ambiente dele. E mas interessante. Ele era o amado mestre. Olha que interessante. Eu chamava o mestre, com toda a simplicidade. Isso. E a gente vê que todos os heteronômios criados por Fernando Pessoa, eles têm personalidade e uma identidade própria. Tem data de nascimento, local de nascimento, profissão. É uma coisa excepcional. Você vê que a gente, para escrever uma história e criar os nossos personagens da história, a gente faz isso, né? A gente constrói um dossiê de cada personagem. E interessante que ele criou esses dossiês, esses personagens, mas não para serem personagens, para serem autores. E escrever do jeito que eles pensam, de acordo com a personalidade deles, é uma coisa fantástica mesmo, fora de série. Por isso que eu encantei por ele, sabe? Porque eu falava assim, ele conseguiu o caminho de viver muitas vidas. Então, eu trouxe aqui o livro O Guardador de Rebanhos, que tem 49 poemas, mas eu vou ler só alguns, e são poemas que não são rimados, mas que tem esse ambiente, esse motivo de campo, né? Então, o segundo poema do livro chama-se O Meu Olhar. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saibo o que ela é, mas porque a amo, e a amo por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, é a única inocência não pensar. Lindo, maravilhoso. Bacana demais. O Alberto Caeiro, ele era muito objetivo, né? Muito simples, muito direto, né? Então, eu acho tão interessante, assim, como que ele coloca as coisas com simplicidade, então, ele não era aquela escrita muito profunda, mas a simplicidade e objetividade dele. Exatamente. E é objetiva e filosófica também. Isso. Aí eu vou ler mais um outro poema curtinho, é o terceiro. Chama-se Ao Entardecer. Ao entardecer, debruçado pela janela,
E sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. Que pena que tenho dele. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Mas o modo como olhava para as casas, e o modo como reparava nas ruas, e a maneira como dava pelas coisas, é o de quem olha para as árvores, e de quem cresce os olhos pela estrada por onde vai andando, e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso ele tinha aquela grande tristeza, que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste como esmagar flores em livros, e por onde plantas, e pôr plantas em jarros. Ai, que bonito. Esse eu não conhecia. É porque eu acho que os mais conhecidos mesmo são os primeiros. Nossa, mas ele passa para a gente tristeza, né? Rosângela. Dá tempo para mais um? Dá, né? Esta tarde a trovoada caiu. É o quarto poema. Uhum. Esta tarde a trovoada caiu pelas encostas do céu abaixo, como um pedregulho enorme, como alguém que, de uma janela alta, sacode uma toalha de mesa e as migalhas, por caírem todas juntas, fazem algum barulho a cair. A chuva chovia no céu e enegreceu os caminhos. Quando os relâmpagos sacudiam o ar e abanavam o espaço como uma grande cabeça que diz que não sei porquê, eu não tinha medo. Pus-me a rezar a Santa Bárbara como se eu fosse a velha tia de alguém. É que rezando a Santa Bárbara, eu sentia-me ainda mais simples do que julgo que eu sou. Sentia-me familiar e caseiro, e tendo passado a vida tranquilamente como o muro do quintal, tendo ideias e sentimentos por os ter, como uma flor tem perfume e cor. Sentia-me alguém que acreditar em Santa Bárbara. Poder crer em Santa Bárbara. Quem crê que há Santa Bárbara julgará que ela é gente invisível, ou que julgará dela? Que artifício! Que sabem as flores, as árvores, os rebanhos? Que sabem de Santa Bárbara? Um ramo de árvore, se pensasse, nunca podia construir tantos santos nem anjos. Poderia julgar que o sol é Deus, e que a trovoada é uma quantidade de gente zangada por cima de nós. Ali, como os mais simples dos homens, são doentes e confusos e estúpidos ao pé da clara simplicidade e saúde em existir das árvores e das plantas. E eu, pensando em tudo isto, fiquei outra vez menos feliz. Fiquei sombrio e adoecido e soturno, como um dia em que todo dia a trovoada ameaça, e nem sequer de noite chega. Nossa, bacana. Olha, eu fiquei o tempo todo lembrando de um que eu aprendi com a minha avó. E hoje, no trovoada, rezar para Santa Bárbara. Então, muito bacana também que o Fernando Pessoa também rezava para Santa Bárbara na hora da tempestade. Muito legal. Então, esse também é um poema que eu não conhecia. A Book Livro também falou, não conhecia esse, só por
livros. Eu também não conhecia. Que bom, é a nossa live trazendo aí novidades para a gente. E na verdade eu também não conhecia. Eu fui pesquisar alguns poemas para trazer e deparei com esse livro, me encantei e realmente tem muitos poemas aqui que vale a pena a gente tá lendo, né, para o pessoal conhecer. Muito bacana. Verdade. Muito obrigada. Foi muito boa a sua participação. Me conectou mais ainda com o Fernando Pessoa. Pronto. Vou sair, mas vou ficar acompanhando a live, porque eu quero também ouvir mais poemas e saber mais do Fernando Pessoa. Eu agradeço todo mundo e espero que todo mundo também continue acompanhando a gente. Um grande beijo para todos. Beijo para você. Tchau. Obrigada. Muito bem, então agora, deixa-me ver quem que eu vou convidar. Agora, eu estou sem saber aqui quem é que vai entrar, mas deixa eu encontrar aqui. Cristina, a Cristina vai participar, Cristina? Queria saber se a Cristina vai participar. Eu não estou vendo a Dani. Susana, você sabe quem que eu chamo agora? Bom, enquanto decide aí, eu queria saber do Laércio, se o Laércio está aí, se ele gostaria de participar. Queria saber quem está presente aí que gostaria de participar, porque que me enviaram, que eu estou vendo aqui, ó, tá a Cristina, o Amigos do Livro na Praça e a Valéria Xavier. Quem gostaria de participar? Deixa-me ver. A Laércio está aí. Deixa eu convidar o Laércio. Então, estou convidando aqui o Laércio. Vamos ver se o Laércio... apareceu. Ei, Laércio. Já estou aqui. Muito bom. Laércio. Oi, querida. Boa. Quando lá nos nossos stories apareceu que nós íamos falar do Fernando Pessoa, eu me lembrei de você. Falei, olha, eu sei de alguém que é tão apaixonado por Fernando Pessoa quanto eu. Então, eu vou conversar então, gente, agora com o Laércio. O Laércio tem uma história bacana com o Fernando Pessoa. E aí, nas conversas aí, se aparecer alguém que queira participar, escreve aí para mim. Senão, eu vou batendo papo com o Laércio, tá bom? Aí vocês estão falando aí. Seja bem-vindo, Laércio. Obrigado, Irma. Um prazer estar aqui com vocês. Já sabe que eu adoro as mulheres e poesias, né? Desde que eu participei com vocês algumas semanas atrás, não deixei mais de acompanhar. Acho essa iniciativa de vocês ótima, esse domingo à tarde com poesia. Não poderia ter melhor maneira de terminar um domingo. E Fernando Pessoa, né? Viu? Você é nosso parceiro, não é à toa, né, Laércio? Não, sou porque gosto da iniciativa de vocês, acho que mulheres e poesia combina muito e acho essa iniciativa, repito, de vocês muito legal. E quando eu vi que vocês iam falar, inclusive hoje de manhã cedo, aqui estava chovendo, né, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, e eu estava lendo Fernando Pessoa e coloquei no meu story. Quem olhar aí no meu story vai ver que eu tirei foto do livro que eu estava lendo. Um livro desses livros, vocês sabem que até hoje as pessoas ainda estão descobrindo o baú de Fernando Pessoa, porque ele guardou muita coisa no baú. Tem uma amiga nossa portuguesa, né, que estava aqui conosco, que você chamou pela primeira pessoa que você chamou, e ela falou da casa do museu lá, da casa de Fernando Pessoa, e lá está um baú, porque ele escrevia, se eu não me engano, ele gostava de escrever de pé na cômoda dele. Era o local preferencial dele escrever. E aí, claro que ele escrevia muito, escrevia em todos os lugares. E os escritos de Fernando Pessoa seguem vindo à tona. Não terminaram de vir. Você vê, ainda tem coisas novas dele aparecendo. Aí hoje de manhã eu estava lendo e botei no meu story, porque eu estou sempre lendo. Sabe uma que eu leio Fernando Pessoa? Eu tenho a impressão que desde os meus 17, 18 anos. Ou seja, já são quase 40 anos que eu leio Fernando Pessoa.
Nesses 40 anos, se eu não li todo dia, que seria exagero falar que li todo dia, mas toda semana eu posso garantir que eu li Fernando Pessoa. Não teve uma semana que eu passei sem ler algum poema dele. Sendo que alguns eu leio assim... Tem alguns que eu sei de cor, mas eu leio. Porque eu gosto de ficar lendo. Então eu sou realmente encantado. Você já falou de alguns heteronônimos dele. E eu sou encantado com essas histórias, com essa capacidade de criação incrível dele, de como ele fala com seus diferentes poetas, né, com seus diferentes heteronômos, fala coisas que vêm... Né? E assim, Alberto Caeiro, como vocês já falaram aí, falando do campo, né? da simplicidade, da natureza, mas com uma densidade, né? Dentro do simples dele tem uma densidade muito grande. Álvaro de Campos, acho que eu sou obrigado a dizer que é o meu preferido, porque eu gosto muito eu gosto muito de Tabacaria. Eu acho Tabacaria o poema, assim, sabe? Eu sou encantado, eu leio e releio, releio. E meus filhos sabem disso, que eu fico rindo alto, porque às vezes eu acho um verso e eu dou uma risada, assim, de como que ele pôde fazer um verso desse, sabe? Isso então, mesmo. A gente vai descobrindo, cada vez que você lê um poema dele, você consegue descobrir uma outra nuance, né? Tabacaria tem uma hora que ele fala assim, Ilma, que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Olha que bacana. E aí ele continua assim, ó, gênio, neste momento, 100.000 cérebros estarão se concebendo em sonho gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum deles. E nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Ele arrasa no Tabacaria, ele arrasa. O Tabacaria, eu tenho a impressão que ele estava numa viagem, aí ele escreve, fala. Uhum. Não, é porque você pode continuar falando, mas o Amigos do Livro na Praça está falando, Laércio, lê Tabacaria para nós. Tabacaria é longo, se vocês quiserem eu leio, mas leva uns 8 minutos para ler Tabacaria. Eu conheço, já fiz isso, né? Leva um tempinho. Não sei se a gente tem esse tempo hoje. Não trecho que goste mais. Olha só, é um trecho de Tabacaria que eu gosto muito, muito denso. Tabacaria é um poema muito denso. Ele fala assim, ó. Olha bem que forte. Fiz de mim o que não soube. E o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando me vi ao espelho, não me reconheci. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. E aí ele vai, sabe? Tem outro trechinho, ele fala assim, comprem chocolate... Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que bonito. Pudesse eu comer chocolates com a verdade com que comes. Mas eu penso, e ao retirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Tudo isso, olha só, ele fala assim, eu penso, e ao retirar o papel de prata, que é de folha de estanho, porque quando você tira o bombom, né, você tem aquele papelzinho de prata. Sim. E ele pensa tanto que ele em vez de comer o chocolate com a tranquilidade que a menina come, por isso que ele fala, come chocolate, pequena, come chocolate. Pudesse eu comer chocolates com a verdade com que comes. Mas ele não consegue, que ele pensa muito, aí ele já vê que o papel é de prata, que é de folha de estanho. Aí já atrapalhou ele, porque ele está sempre refletindo muito. Então ele era essa figura. Agora tem Ilma, que eu podia... Eu tive já a oportunidade, você sabe que eu uma vez tive a chance de viajar para a Europa e eu pus Portugal no meu roteiro só para ir atrás de Fernando Pessoa. Mas é claro que claro, né? Fui no Café à Brasileira, tirei foto com ele, comprei xicrinha do café, que até hoje eu tenho, adoro tomar café na minha xicrinha. E fiquei lá lendo Fernando Pessoa, assim, realmente é muito, ele visitava muito esse café. Tem um poema dele
que eu adoro, o pessoal da psicanálise gosta também, que é sobre a Eros e Psique. Inclusive, eu vou atrever a ler aqui, mas quem lê ele lindamente é Maria Bethânia. Então, o atrevimento meu lendo. Se Maria Bethânia, Maria Bethânia lê lindo. Depois vocês procuram Maria Bethânia lendo Eros e Psique, vocês vão ver. Eu tenho ele aqui nos Isso. Eu vou acompanhar essa leitura, tá? Acompanha que eu vou ler, porque essa lenda, né, de Eros, esse mito de Eros e Psique, e ele descreve de um jeito muito bonito. É assim, ó. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa, adormecida, se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele a buscando assentino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. É linda, né? É lindo. Demais! E ele, Fernando Pessoa, é essa figura aqui. Tem um heteronônimo que vocês acham que não comentaram hoje, que eu gosto muito, que chama Bernardo Soares. Bernardo Soares. Mas ele diz que tem um heterônimo, né? Ele diz que... mas é uma viagem dele. É uma viagem. É porque hoje vocês já falaram aí da possibilidade dele ser bipolar, dele ter múltiplas personalidades. Na verdade, cada um vai desenvolvendo uma tese para poder entender tantos estilos diferentes no mesmo autor, né? E ele, como você já começou a live hoje, ele fazia questão de dar nome, sobrenome, história para cada um desses heteronônimos, né? Então é uma coisa muito fantástica. Mas Bernardo Soares tem um livro lindo. E vocês procurem, gente, quem está aqui ouvindo e que gosta de Fernanda Pessoa, procura na internet, que é fácil de achar, Na Floresta do Alinhamento. Não é um poema, Ilma, é um texto. Eu não saberia dizer ele de cor, porque é um texto. Mas é um texto, uma prosa de pura poesia, e é lindíssimo. É o texto mais famoso de Bernardo Soares, Na Floresta do Alinhamento. Tem uma hora lá que ele fala assim, esse trecho eu lembro, ele fala assim: desenganemo-nos, olha bem, desenganemo-nos da esperança porque trai, do amor porque cansa, da vida porque farta e não sacia, e até da morte, que traz mais do que dela se espera e menos do que dela se deseja. Essa é a figura, né? Gente, Fernando Pessoa, ele é essa figura assim controversa, né? Ele é essa figura assim que, por mais que você leia, você ainda tem coisa para descobrir. E ele era tão preocupado com viver intensamente, eu até achava que ele se preocupava com a morte, né? Mas então a morte para ele também era uma preocupação, né? Era uma preocupação, pelo que se conta, assim. E alguns poemas dele retratam essa preocupação. Claro que não em Alberto Caeiro, que era aquela coisa leve, né? Alberto Caeiro era mais tranquilo. Tem um de Alberto Caeiro que falava assim: quando a erva verde crescer sobre a minha sepultura,
Seja este o sinal para me esquecerem de todo. A natureza nunca se recorda e por isso é bela. Então, Alberto Caeiro queria... É bonito isso, né? Ele queria que a gente vivesse o hoje, tranquilo. Então, quando a erva crescer sobre a minha sepultura, seja este o sinal para me esquecerem de todo. Né? Então, ele tinha essa coisa de viver muito hoje, assim. Enfim. Não, ele queria viver intensamente, né? E você sabe que uma das razões de eu ser apaixonado por ele é essa forma que ele encontrou de viver várias personalidades, né? Que às vezes a gente fica tão querendo e não podendo. Ele falou, quer saber? Eu vou viver tudo que eu tiver vontade, vou falar do jeito que eu quiser e pronto. Eu imagino que ele tinha, realmente não dá pra gente entender Fernando Pessoa, mas ele devia ter um vulcão dentro dele, né? Uma força que ele morreu relativamente novo, né? Então ele começou a escrever muito novo, já foi dito isso aqui, criança, ele já começou a escrever. Ele escreveu uns 30 anos da vida dele. Tá certo que é bastante, mas ele escreveu muito, proficuamente. Sim. Ele tem livros e livros, e como eu disse para vocês, continuam saindo escritos dele. Ele tem um texto ótimo, que não é poesia, chamado, que é dele, ele mesmo, que chama O Banqueiro Anarquista. É outra dica que eu dou de leitura para vocês. Sensacional. Repete o nome. O Banqueiro Anarquista. O Banqueiro Anarquista, certo. Ele tenta provar como que um banqueiro pode ser anarquista. Então é narrado em primeira pessoa, e ele, o banqueiro, explica para o seu interlocutor como que ele é um anarquista. Aí o interlocutor fala, tá de brincadeira, você é um banqueiro, você mexe com dinheiro, você ganha a vida em cima dos juros da pessoa, como é que você é um anarquista? Aí ele explica com uma lógica muito bonita, muito curiosa, por que ele é um banqueiro anarquista. Esse texto é famoso também. Eu tenho uma edição de um livro pequenininho dele, dessa edição, mas é fácil de encontrar pela internet, já está em PDF. Todos os livros de pessoa a gente consegue achar pela internet. Né? Sim. A gente consegue baixar toda a biografia dele. Toda a biografia e todos os livros dele. A Rosângela está falando assim, Fernando Pessoa tem conteúdo para se estudar a vida inteira. Ué, e tem muita gente que faz isso. A Ana Ferreira falou, vocês estão ótimos. Obrigada, Ana. Obrigado. Eu estou aqui recebendo o Laércio e estou tendo esse papo longo com ele, porque mais ninguém se manifestou. Então, estou aproveitando para sugar bastante do Laércio, porque eu sei que ele como eu te falei, eu sou leitor dele. Tem um dele também que é muito... Outro que lê pessoa na internet, quem gosta pode procurar, que vocês vão curtir, é o Antônio Abujarama. Lembra desse ator, Antônio Abujarama? Um ator de teatro, muito famoso, diretor. Ele adora Fernando Pessoa. Então na internet a gente lê, inclusive quem pediu aqui para eu ler Tabacaria, vai lá ouvir Antônio Abujarama lendo Tabacaria, que é um espetáculo ele lendo Tabacaria. Outro poema, e uma muito conhecido, que eu também, esse eu não sei de cor, mas posso ler, é aquele poema em linha reta. Lembra desse poema em linha reta? O primeiro verso... não lembro. Não, o primeiro verso, talvez você vai lembrar, o pessoal que está nos ouvindo vai lembrar. O primeiro verso é: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Esse poema é famoso. Olha, vou ler um trechinho dele para vocês. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus amigos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. E aí ele vai. Ele vai falando de como ele, que tem sido tão assim ridículo, ele não conhece ninguém assim. Todos são príncipes. Ele fala assim, aí depois anda um pouquinho o poema, né, para não pegar muito tempo, fala assim: arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Né? Porque a gente fica cercado, as pessoas só falam bem de si próprio, né? E ele fala, onde é que há gente? Imagine se ele vivesse na atualidade, abrisse Facebook, Instagram, com as pessoas só sorrindo, só bonitas, só felicidade. Ele não merecia isso, porque ele é muito densa, né?
assim, as redes sociais com a sua característica. Claro que tem muita coisa bacana nas redes sociais, mas tem uma certa característica de superficialidade, né? E Fernando Pessoa não merecia isso, porque ele gostava de ver sempre o mais profundo das coisas, né? Fernando Pessoa era um eterno buscador de si mesmo. Ele tem muito, vocês falaram nisso hoje um pouquinho, ele tem muito de poemas de olhar para dentro de si. Ele se buscava muito. Ele falava, tem um poema lindo, eu botei hoje no meu Instagram, mas eu agora de cabeça não vou saber dizer, mas ele falava de quando é que ele será o que ele tem que ser. Ele sempre tinha essa busca, e também ele buscava muito a densidade da vida, né? Assim, ele olhava tudo com muito vigor. Então, de fato, Fernando Pessoa, não sei se ele merecia viver nessas épocas de certa superficialidade das redes sociais. Mas... Pois é. Mas ele perseguia muito essa questão da identidade própria, né? Dos seus eus. Fernando, hoje a gente não falou, falei de Bernardo Soares, de Álvaro de Campos, de Alberto Caeiro, mas não falei de Ricardo Reis. Você falou um pouquinho de Ricardo Reis. Sim, Ricardo Reis. Ricardo Reis era aquele famoso, aquele da Lua, gente. Como é que é aquele da Lua? A Lua alta vive. Sei, eu tô com ele aqui. Esse eu sei lindo, qual esse é de Ricardo. Deixa eu achar ele que eu quero ler. Esse é maravilhoso. Acha ele aí. Ai, meu Deus. Eu separei ele aqui hoje, mas ele acabou sumindo no meio da confusão. Aqui, achei, deixa-me ler. Lê. Ser livre, ser grande. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Tu enquanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Lindo demais, né? Maravilhoso. Nossa. Esse é famoso, né? Assim, lá no lago, a lua toda brilha, porque alta vive. O amigo do Livro da Praça está dizendo o seguinte, Léa, está aprendendo muito. Para mim também, está sendo uma aula. Né? Nunca é pouco aprender sobre Fernando Pessoa. Não, que, aliás, estamos tendo sempre que aprender sobre ele. O Ricardo Reis, ele gostava muito das odes, aquela forma, aquele tipo de métrica, né? Que repete um pouco os padrões, né? Tanto a ode repete. Ele era o fazedor de odes, dentre os vários pseudônimos, heteronônimos de Pessoa, ele era o fazedor de odes. E ele é que traz pra gente um dos amores, dos poucos amores. Fernando Pessoa era muito perdido com as mulheres. Isso não era ele não era bom com as mulheres. Alguns dizem que ele seria alguns dizem que ele seria homossexual, mas também se diz muita coisa dele, não tem como. Isso não está provado. E ele também, mas ele não era bom com as mulheres, ele se enrolava, mas ele tinha um amor que é Lídia. Ele tem um poema lindo chamado Lídia, que é de Ricardo Reis, eu adoro. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. É lindo esse poema, é uma ode. Desenlaçemos as mãos porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como um rio. E por aí vai, é lindo esse do... Mas Ricardo Reis era muito... Eu gosto muito de Ricardo Reis também. E, inclusive, porque você gosta de métrica, né? Gosto de métrica, eu gosto. Quer dizer, o Fernando Pessoa, ele tem, né, o livro... A nossa amiga, esqueci de novo, desculpa, mas a portuguesa que estava com a gente hoje, a conterrânea de Fernando Pessoa, ela leu um pouquinho... É o Rabisco, Diário. Isso, Rabisco. Então ela está aqui ainda com a gente. Ela leu um pouquinho, se eu não me engano, ela leu um trecho de Mensagens. Ela pode confirmar aqui para a gente. E Mensagens é um livro que mesmo aqueles críticos mais caretas, que gostam muito da métrica, que gostam da forma... Porque você sabe que teve crítico que falou que Fernando Pessoa só escreveu mensagens de coisa boa. O resto nada foi bom. Fernando Pessoa também tem seus críticos. Porque era uma época em que ainda a métrica era muito valorizada. Início do século XX, a métrica ainda era muito valorizada. Então, algumas pessoas, digamos assim, não reconheciam os versos, alguns críticos não reconheciam os versos livres como sendo válidos. E aí, Fernando Pessoa só...
Só um minutinho. A gente vai encerrar daqui a 20 segundos. Eu só quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Agradecer o Laércio que veio aqui nos dar essa aula. Prazer. Tá? Grande beijo. Mas pode continuar falando aí até encerrar. Não, agora já encerrou. Só agradecer também, viu, Ilma? Agradecer a você pelo convite, agradecer quem nos ouviu. Qualquer dia a gente volta para falar mais desse poeta que eu considero o maior poeta de